O Via Justiça de hoje é sobre a judicialização da saúde. Nossos convidados vão mostrar os avanços nesta área desde as primeiras decisões judiciais até agora. Participam do programa a desembargadora Vanessa Verdolim Hudson Andrade, da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o defensor Bruno Barcala Reis, coordenador da Defensoria Pública Especializada em Saúde aqui de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargadora, há quantos anos a judicialização da saúde está em pauta no país e como foram as primeiras decisões tomadas em judicialização da saúde? Pelo que eu me lembro, a judicialização começou em 2003, 2004. O primeiro evento que nós fizemos para discutir a judicialização foi em 2005. No início, as decisões sobre a saúde eram esparsas, poucas, casos esporádicos. Quando começaram a surgir muitas questões e que a discussão começou, então, a abalar os meios sanitários, né, principalmente o poder público, que é responsável pela prestação de serviços de saúde, é que nós vimos que o judiciário estava começando a ser procurado demais e as nossas decisões já estavam prejudicando as políticas públicas. Aí, então, é que nós começamos efetivamente a fazer essa discussão. Defensor Bruno, como que a Defensoria vê a judicialização? Qual que é o movimento hoje pedindo a intervenção dos operadores do direito nessa questão? Bem, a Defensoria vê essa judicialização como uma atividade necessária que tem que ser exercida com responsabilidade, tanto para com o nosso assistido, tanto para quanto o poder público, né? Então, a judicialização ela existe para aquelas situações em que ela realmente se faz necessária. Primeiramente, é uma atividade de orientação, de busca de soluções não judicializadas para que haja o atendimento qualificado do cidadão e haja também essa preservação, né, das políticas públicas e haja, de certa forma, uma atividade responsável. Desembargador, e quais foram os avanços de 2003 para cá? Ou seja, são 10 anos, né? Pode-se dizer que houve muitos avanços ou não? Muitos avanços. Em particular, eu digo que a Defensoria Pública, principalmente, ajudou muito nessa discussão, porque ela vem atuando de forma progressiva, cada vez mais, e como disse o Dr. Bruno, de forma responsável. O Ministério Público também tem atuado demais e o Poder Judiciário tem buscado a comunicação entre esses órgãos. Temos discutido demais, chamado todos os entes envolvidos, chamamos também o Poder Público, que tem se apresentado sempre disponível para discutir, e notamos também que as políticas públicas estão melhorando a partir do momento em que a judicialização aumentou. Ou seja, cada vez que o Poder Judiciário defere uma liminar responsável, essa liminar faz com que o poder público repense as suas políticas e aumente também essa prestação de serviço. Como que a Defensoria vê a atuação do Poder Judiciário nessa área da judicialização, doutor Bruno? Nós vemos de forma muito positiva, porque os magistrados, de forma geral, são muito preparados e têm essa atividade muito bem conduzida, atuam com celeridade nas decisões que exigem essa celeridade e normalmente conduzem muito bem esses processos. Então, a gente, de certa forma, também só tem a tecer elogios ao judiciário, né? Pela atividade, pela responsabilidade com essa atividade. Desembargadora, como que o juiz decidia antes, nos primeiros momentos, né, sem maiores recursos de apoio à decisão? E como que o juiz decide hoje a judicialização da saúde? São dois momentos distintos. Primeiro, aquele momento em que o cidadão começou a procurar a justiça. E nesse momento, geralmente todas as medidas eram deferidas, medicamentos, internações, porque eram poucos a procurar a justiça. À medida em que o número começou a aumentar muito e que nós vimos a necessidade de uma maior discussão sobre o problema, é que então começou a haver
uma seleção dos casos que deveriam ser ou não deferidos. A Defensoria faz essa seleção? Qual que é a estrutura da Defensoria para atender a esses apelos? A Defensoria faz sim essa seleção. Esse é um programa que está sendo difundido, inclusive, em todo o estado. Nosso piloto é aqui em Belo Horizonte, mas agora já estamos nessa fase de evolução, inclusive em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. A Defensoria tem termo de cooperação técnica com a Secretaria Estadual e com a Secretaria Municipal, que permite a elucidação das políticas que existem para atendimento dos casos, né? Dos insumos já padronizados que poderiam, em tese, atender aquele cidadão que teve uma prescrição inicial de um medicamento, talvez de referência, mas existem outros que poderiam atendê-lo. E, dessa forma, nós encaminhamos o cidadão para as portas do SUS que possam resolver, que possam lhe prestar a sua necessidade e, não sendo possível, aí sim judicializamos para o que for efetivamente necessário. Desembargadora, quais são os recursos postos à disposição do juiz para decidir e onde tramitam as ações relacionadas ao direito à saúde? Além desses recursos referidos pelo Dr. Bruno, nós fizemos também um convênio, um tipo de convênio, seria mais uma pactuação para que o NATES, que é um órgão, um núcleo de assistência técnica, que pertence ao Hospital das Clínicas, junto ao FMG, ela permite ao magistrado ter acesso às informações técnicas necessárias para o deferimento ou não de uma medida. Todas as informações acerca de medicamentos, de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas são fornecidas através do NATES. Basta que o juiz envie um e-mail para o NATES que, dependendo da urgência, em 24 horas ou às vezes até em menos tempo, recebe essas informações. A estatística da Defensoria Pública é crescente na procura dessa judicialização, doutor Bruno? É crescente sim, mas não só dessa, né? Isso é muito questionado sempre, tem sido perguntado sobre esse número, né, do crescimento dessa atividade da Defensoria, mas ela se dá em várias áreas. É uma situação até mesmo que eu considero natural, porque na medida em que os cidadãos vão sendo informados dessa possibilidade, o acesso à justiça vai chegando efetivamente às camadas mais populares, né? Isso é uma situação normal, né? A informação chega, o acesso à justiça chega. Então, como o cidadão tem suas necessidades e as políticas públicas ainda não atendem a todas essas necessidades, essa judicialização tem crescido. Mas tem crescido, como eu tratei, de forma responsável, né? Exercida com esse cuidado de se buscar realmente judicializar o que é necessário. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte para saber o que as pessoas pensam sobre a necessidade de acionar a justiça para conseguir serviços de saúde. Eu acho um absurdo, uma vergonha, porque todo mundo paga os impostos direitinho. Na hora que precisa, ninguém está aí para nada. A pessoa tem que demorar meses, às vezes, por um remédio que vai salvar a vida da pessoa. Eu acho isso muito desgaste. A pessoa já está doente, ela já está sofrendo, ela ainda tem que passar por isso. Eu acho que piora. Nós temos que melhorar o nosso sistema de saúde. Tem que, sim, colocar mais hospitais, mais profissionais. Eu acho um absurdo a gente ter que lutar por isso. Não deveria ter que lutar, né? Já deveria estar, assim, disponibilizado para nós, de formas mais simples. Tem pessoas que morrem por falta desse acesso, por falta dessa vaga, né, em hospitais, por falta de medicamento, por falta de estrutura, né? É isso, eu acho que o direito é nosso, mas infelizmente a gente ainda tem que lutar muito, tem que batalhar muito e tem que entrar muito com ações judiciais para poder ter esse direito na mão. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.